Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 27 de março de 2024, um dia em que a gente realizou o nosso evento de educação conectada, então bastante informação sobre esse universo da educação conectada, algumas questões ainda referentes à Oi, por conta da assembleia que aconteceu essa semana, então a gente traz aí um pouco mais de detalhes sobre os acordos e as negociações, mas vamos começar falando sobre a notícia do grupamento de ações da Oi, que já era esperado, ela já havia anunciado que ia fazer esse grupamento, a expectativa era qual seria a proporção, e ela anunciou finalmente o grupamento na proporção de 10:1, agora isso daqui precisa ser aprovado na Assembleia Geral da empresa, que vai acontecer no final do mês de abril, e aí, acontecendo isso, a Oi tem uma redução aí da quantidade de ações disponíveis no mercado, né, e, consequentemente, a valorização das ações que são hoje listadas em bolsa. Esse grupamento, na verdade, tem como único efeito prático colocar a ação da empresa num valor que seja aceitável pela Bolsa de Valores para negociação. Hoje ela está negociada na casa de centavos, ela precisa se manter acima de R$1, então com esse grupamento ela consegue chegar a isso. Vão ficar no final das contas 66 milhões de ações da empresa sendo negociadas, e se a gente tomar como parâmetro o valor de fechamento dessa quarta-feira, que foi de 0,68 centavos de real por ação, a ação passaria a estar aí na casa de 6,8 reais. Mas isso daí ainda precisa passar pela aprovação da Assembleia de Credores. A gente traz também um pouco mais de detalhes sobre como é que foi essa negociação com as empresas de torre e com as empresas de satélite, que são os principais fornecedores na categoria Take or Pay, que a Oi chama, durante o processo de discussão do plano de recuperação judicial, e aí a variável que acabou sendo determinante para esses grupos, para que aceitassem as condições que estavam sendo colocadas, os descontos que estavam sendo colocados pela Oi, que são descontos bastante significativos para esses fornecedores. Lembrando que alguns deles têm ali valores bilionários de contratos que estão pendentes, pegando o exemplo da SBA, que é uma das operadoras de torre com quem a Oi tem contratos, são 2,5 bilhões de reais, a American Tower tem na ordem aí de 1 bilhão de reais, a gente tem também operadoras de satélite com valores muito significativos, como é o caso da SESA, ali, com quase 700 milhões de reais pendurados em contratos com a Oi e que precisariam ser renegociados. Então, a Oi, obviamente, estava apertando esses fornecedores para que concedesse um desconto razoável, né, e um desconto que fosse bem significativo, tanto no desencaixe imediato, quanto na perspectiva de longo prazo da empresa. E aí, um dos fatores que foi determinante nesse processo foi justamente a inclusão desses ativos que a Oi tem hoje. Então, no caso especificamente de satélites, o principal ativo é a base de clientes, né? Ainda que a Oi já tenha meio que sinalizado que não vai dar continuidade para a operação de DTH, querendo ou não querendo, você tem ali cerca de 1 milhão de clientes que estão pendurados nessa base, da onde a gente estima que alguma coisa na ordem de 600 mil sejam clientes efetivamente pagantes, tá? Porque a Oi tinha muitos clientes na categoria livre, que só recebiam sinais de TV aberta, tem também muito problema de inadimplência, muito problema de clientes que não estão em dia com os pagamentos, mas que sejam aí alguma coisa na ordem de 500, 600 mil clientes, né? Então é uma base importante. Isso foi colocado na mesa com a SES, né? Então ela aceitou os termos de diferimento e de desconto na dívida. No entanto, né, existe aí a perspectiva de que essa base de clientes possa ser, em algum momento, transferida para o credor, nesse caso especificamente a SES. No caso das empresas de torre, foi a mesma coisa, tá? No caso das empresas de torre, para que a negociação acontecesse, houve um acerto para que pelo menos os terrenos, né, e os imóveis em que essas torres estão instaladas pudessem ser transferidas para os próprios credores, como
primeiro, uma forma de você garantir que naquele processo de venda o detentor, né, do ativo de torre não corresse nenhum risco, né, de ter que renegociar com o novo detentor daquele imóvel. E depois, porque passa a ser uma garantia real, né? A Oi tem muitos ativos na forma de imóveis que agora ela, com a resolução das questões referentes à concessão, vai poder alienar. São imóveis considerados reversíveis. A maior parte desses imóveis, principalmente os que têm torres, como são torres utilizadas para telefonia fixa, esses imóveis são considerados reversíveis. Então, esses imóveis hoje não podem ser vendidos, mas à medida que a Oi resolve o seu problema com a Anatel, esses imóveis passam a ser um ativo disponível para a empresa. Então, a garantia que foi dada para as empresas de torre é justamente nesse sentido de que elas vão ficar com esses imóveis como garantia aí uma parte do pagamento do que elas têm a receber. Isso é importante porque para esses fornecedores na modalidade Take or Pay, a grande dúvida é com relação à capacidade que a Oi vai ter de pagar no futuro os seus débitos, porque não existe perspectiva de um serviço que vai gerar caixa recorrentemente. Ela vai vender a base de banda larga, mas não se sabe exatamente quanto que ela vai conseguir por essa base de banda larga, e ela vai vender a sua participação na Vital, mas não se sabe exatamente quanto que ela vai conseguir com relação a essa participação. E aí restaria para a Oi, em termos de receita, só a receita dos serviços corporativos que ela presta hoje através da Oi Soluções. Então, para esses fornecedores, isso é muito incerto, né, e pouco garantido de que eles vão ter esses contratos honrados. De qualquer maneira, os descontos que já estão sendo negociados aí pela Oi com esses fornecedores é bastante significativo, são diferimentos e descontos aí da ordem de 60%, por exemplo, no caso, né, se a gente pegar uma das opções que estão sendo colocadas, você tem um diferimento de 60% do valor que deveria ser pago, e aí, ainda em cima disso, é aplicado um desconto bastante relevante, aí, da ordem de 20%, aliás, 35% de desconto no valor da dívida daquilo que vai ser pago dali para frente, né? Então, são descontos muito substanciais, são perdas muito significativas para esses fornecedores, e por isso que essa questão dos ativos acabou sendo tão importante. A gente comentou muito durante esses últimos dias com relação ao papel que a Vital vai ter no projeto de reestruturação da Oi, tanto para dar a garantia em relação ao que foi pactuado com a Anatel, né? Então a Vital entrou aí como avalista e como credora da Oi, colocando o dinheiro necessário para que a Oi possa fazer a migração da concessão para autorização, quanto com relação também ao próprio plano de recuperação. A Vital ela dá a garantia ali para o empréstimo ponte que vai ser feito imediatamente, que a Oi precisa ter para poder ter o fôlego necessário aí para gerar o plano de recuperação judicial. E aí o dado interessante, e uma coisa não tem a ver com a outra, porque o trâmite burocrático em Brasília começou muito antes disso, mas exatamente no dia em que isso foi anunciado, o governo anuncia também a liberação da autorização para que a Vital possa emitir debêntures incentivadas, que são modalidades aí de papéis de dívida que tem um benefício fiscal, né, um benefício de imposto de renda, e que estão atrelados a investimentos em infraestrutura. Então, a Vital teve 2 bilhões de reais aprovados em debêntures incentivadas, lembrando que isso não tem relação direta com o apoio que foi dado para a negociação com a Anatel, nem com a questão dos credores, porque esse pedido da Vital já estava lá de muito antes disso, tá? Tem um trâmite bem longo ali dentro do Ministério para isso ser aprovado, foi só uma coincidência de datas, mas, de qualquer maneira, a Vital vai ter aí autorização para emitir 2 bilhões de reais em debêntures incentivadas. Investimentos, obviamente, tem que ser infraestrutura, né? E essa é a contrapartida exigida para o governo para poder dar esse benefício fiscal. E aí, para não dizer que é só a Vital que teve esse benefício, a FiBrasil também teve, no valor aí de 3 bilhões de reais, então, inclusive, mais do que a Vital.
o que, de alguma maneira, é uma sinalização positiva, caso as empresas efetivamente exerçam aí o direito de emitir essas debêntures, né? E aí a gente lembra que teve uma alteração no marco legal de debêntures incentivadas, e isso está provocando aí as empresas a correr um pouco com esse processo, mas caso elas exerçam, é uma boa sinalização para o mercado de telecomunicações, de uma maneira geral, de que tanto FiBrasil quanto Vital vão fazer investimentos em infraestrutura, o que é bom para o mercado, porque gira a máquina aí de fornecedores, é bom para a geração de empregos, enfim, né? Investimento no setor é sempre uma coisa positiva. E também a Unifique teve uma aprovação aí na ordem de 300 milhões de reais para emissão de debêntures incentivadas. Então segue aí o fluxo de liberação das debêntures, lembrando que bem recentemente a Anatel autorizou, no caso especificamente da Claro, né, a emissão aí de mais de 5 bilhões de reais em debêntures. Então isso daí está agora num fluxo mais intenso e tem um pouco a ver com essa questão da mudança no marco legal, né, e as empresas quererem aproveitar as regras que já estavam vigentes antes. E agora a gente começa a falar um pouco sobre as questões que foram discutidas no nosso seminário de Educação Conectada, e uma das principais notícias que a gente traz aí do dia é com relação à Telebrás. Vamos lá. Para eu contextualizar essa notícia, é importante a gente tentar entender o papel que a Telebrás tem ou deverá ter dentro do governo Lula. Tá? E até agora, né, a gente já está aí com 1 ano e 3 meses de governo Lula, ainda não existe uma sinalização muito clara de qual vai ser o papel da estatal. A gente tem, claro, que uma intuição do que vai ser, considerando, né, a gestão da estatal, a gestão da Telebrás, a proximidade que a gestão tem do governo, do Ministério e do ministro Juscelino, e considerando, né, as aparições públicas e manifestações que até agora aconteceram. O fato é que, por enquanto, não teve nenhuma sinalização do governo dizendo assim, a estatal vai ser o nosso braço para atuação na área de infraestrutura, ou para construção de redes, ou para prestação de serviços. A gente tem elementos que nos permitem concluir determinadas coisas. Então, por exemplo, durante o governo, esse primeiro ano do governo Lula, foi reeditada a medida que dava à estatal, a Telebrás, a prerrogativa de ser a prestadora de serviços para o próprio governo. Então, a gente começa a entender que existe, sim, dentro do governo, a disposição de fazer com que a Telebrás tenha um papel estratégico e importante na prestação de serviços públicos. A gente tem ouvido, né, uma conversa no sentido de que a estatal Telebrás vai ser a responsável pela operação das infovias, né? Ainda não existe uma formalização com relação a isso, mas existe aí uma expectativa de que isso aconteça. Então, nos dá aí uma certa confiança de dizer que o governo quer valorizar a Telebrás na questão da prestação dos serviços de rede, por exemplo. Mas na questão do satélite, houve sinais ambíguos, né? Em algum momento, o governo sinalizou que não estava dando muita importância para a Telebrás, no momento em que chegou a fazer, inclusive, uma chamada de propostas para que outras empresas prestassem o serviço de atendimento ao cidadão, o GESAC, né, que a gente chama, que até então era prestado pela Telebrás, né? Então houve uma sinalização, inclusive com parâmetros técnicos que praticamente excluíam a Telebrás daquela oferta de serviços e davam uma vantagem bastante grande para empresas que operam em satélite de órbita baixa, como é o caso da Starlink. Com a repercussão da notícia, o governo reviu os parâmetros e aí, no final das contas, a Telebrás acabou sendo a escolhida para prestar os serviços de GESAC, então, inclusive sem comparação de propostas, né, foi escolhida por essa prerrogativa que a Telebrás tem de ser a preferencial para prestar serviços aí para o governo. Então, já sinalizou que o governo está dando agora importância para a Telebrás também no sentido de ser a operadora de satélites. E aí, a notícia que a gente traz é justamente que a EASE, que é a entidade que está fazendo a implementação das políticas de educação conectada vinculadas aos recursos que foram captados durante o leilão de 5G, fez uma consulta ao Ministério das Comunicações, isso foi dito pelo próprio Ministério das Comunicações e confirmado pela EASE, no sentido de saber qual que seria o possível papel que a Telebrás poderia ter
justamente na prestação de serviços para a EASSE na conexão de escolas. Lembrando que a EASSE tem como missão agora conectar 40 mil escolas, né, com conectividade, com Wi-Fi e, nos casos que for necessário, também colocando energia, né, como uma das atribuições que foram estabelecidas ali no edital de 5G, e para o qual ela tem um orçamento aí da ordem de 3,2 bilhões de reais. Até então, inclusive a EASSE está com uma RFP aberta para capturar ofertas do setor privado. Até então a gente acreditava que a EASSE contrataria no mercado essas capacidades, contrataria seja de operadores de fibra, seja de operadores de satélite, onde fosse necessário. Mas, com essa sinalização de que a EASSE mandou uma carta, fica a dúvida de se, eventualmente, o que vai ser feito não vai ser uma contratação via Telebrás. Aí a gente esclareceu com o presidente da EASSE essa carta que foi enviada ao Ministério, e ele esclareceu que é só para ter uma possibilidade e ter uma visão mais clara daquilo que pode ou não pode ser feito, mas não quer dizer que vá ser feito, ou seja, não quer dizer que a Telebrás vai ser contratada pela EASSE para prestar esse serviço de conectividade às escolas. Se isso puder ser feito, ele explicou para a gente, isso ainda precisa passar pela aprovação do GAP, que é o grupo gestor da Anatel que conduz essas diretrizes aí para as políticas de conectividade, e ainda vai precisar passar também pelas próprias operadoras de telecomunicações, que são as associadas e, vamos dizer assim, acionistas da EASSE. Lembrando que a EASSE tem como característica ser uma associação criada pelas operadoras vencedoras do leilão de 5G na faixa de 26 GHz, então basicamente Claro, TIM, Vivo e Algar, e são essas empresas, as empresas privadas que hoje têm essa participação na EASSE, que decidem as questões de governança da EASSE. Então, né, as grandes contratações, né, os processos de seleção, tudo isso passa pelas operadoras de telecomunicações, então elas teriam que, né, na reunião ali na assembleia dos associados da EASSE, teriam que aprovar essa contratação da Telebrás, o que não é um caminho simples. Agora, se existe uma vontade política do governo de dar esse poder para a Telebrás e fazer com que a Telebrás tenha esse papel mais relevante, obviamente essa pressão política em algum momento vai chegar para as operadoras de telecomunicações e elas vão ter que avaliar a conveniência ou não, né, de atender aí essa política pública ou essa demanda política que favoreceria a estatal. A gente sabe que o setor de telecomunicações não tem simpatia pela Telebrás, não tem especial simpatia pela Telebrás, mas atura e convive, né? Tanto é que a Telebrás hoje presta serviço para o governo e ninguém questionou judicialmente essa questão. A Telebrás, de alguma maneira, está próxima das empresas na prestação aí dos serviços de rede privativa que vão ser colocados como uma outra contrapartida do leilão de 5G e implementados pela EAF. Então, existe aí, né, uma convivência, vamos dizer assim, pacífica entre o setor de telecomunicações e a Telebrás até esse momento. Vamos ver como é que isso daí vai evoluir agora, mas a notícia é essa, tá? Existe aí um sinal no horizonte de que a EASSE pode ser, a Telebrás pode ser a prestadora de serviços para a EASSE na prestação de conectividade em escolas, resolvidas aí essas questões de governança e essas questões jurídicas que estão implicadas nessa decisão, se ela realmente for adiante. E aí, durante o evento, é interessante que a gente trouxe muitas experiências privadas de atendimento a escolas, né? E aí a gente tenta fazer uma síntese aí dos principais achados dessas experiências que podem ficar como exemplos importantes aí, tanto para o trabalho da EASSE, quanto para o trabalho do próprio governo, né, que ainda vai implementar políticas através do FUST, vai implementar políticas através de outros programas do Ministério da Educação, que estão previstos aí para serem colocados na praça aí nos próximos meses. Então, na verdade, a principal mensagem que ficou do setor privado primeiro, precisa ter uma boa interação com secretarias de educação
e com as secretarias de educação municipais. Isso daqui veio do exemplo, principalmente do Instituto Escola Conectada, e aí a gente tem empresas como a Vero Americanet, que tem prestado muitos serviços voluntários de conectividade em escola, já está aí com mais de 126 escolas conectadas dentro desse programa. O Instituto Escola Conectada aí já passa de 400 escolas conectadas, e a lição que eles têm é que se você não tiver uma boa interação com a Secretaria de Educação, é difícil você implementar essas políticas de conectividade em escolas. Então, o governo, de alguma maneira, precisa fomentar essa interface entre as políticas públicas e as secretarias de educação, tanto estaduais quanto municipais, para que os programas de conectividade sejam efetivos. E por quê? Porque, no final das contas, sempre vai chegar no diretor ou na diretora da escola, né, que vai ter que tomar a decisão de parar a escola para poder receber aqueles técnicos para fazer a instalação, preparar a escola na sua rede interna com Wi-Fi, adquirir os computadores para os alunos, fazer a gestão desses computadores, treinar e capacitar os educadores. Então, existe um processo que vai ter que acontecer dentro da escola. Por isso que é fundamental que as secretarias façam essa ponte com as diretorias e com que no mundo da educação se chama de rede de escolas, né, que no final das contas, o objetivo final. A outra lição importante, isso foi trazido pela Embratel, que atende aí vários projetos de políticas públicas de educação, no sentido de que é muito complicado você fazer essa contratação de maneira picada, que é o que está acontecendo agora, né? Você vende o link, você vende o Wi-Fi, você vende o computador, você vende a solução pedagógica, você vende a plataforma que vai ser utilizada, tudo de maneira separada. E por que a Embratel traz essa preocupação? Porque, no final das contas, isso vai sobrecarregar justamente a escola, né, que vai ter que fazer a gestão de maneira separada de cada um desses contratos, de cada uma dessas contratações, e todas elas estão passíveis aí de terem problemas bastante significativos ao longo de sua execução. Então, se existe um conselho que pode ser tirado dessa fala da Embratel, é justamente no sentido de que o melhor modelo seria um modelo de uma contratação de uma solução completa, em que uma empresa seja contratada para prestar aquilo de maneira fim a fim, e aí você cria um ponto de atendimento só, um ponto de gestão de contrato, né? E é uma única empresa para resolver os problemas que venham a aparecer, o que simplificaria muito a vida aí do gestor escolar, do diretor ou da diretora da escola. Então, essas são as lições aí que a gente tem do setor privado. Mas também existe a perspectiva de investimentos em conectividade em escola. E aí vale a pena a gente destacar a fala da Brisanet, que hoje atende, né, muitas cidades no interior do Nordeste, principalmente, e chama atenção para o fato de que existe possibilidade de você conectar com qualquer tecnologia, mas em algumas tecnologias, em algumas áreas, não são viáveis se você não tiver um investimento em política pública. Então, o que a Brisanet pede primeiro, que seja disponibilizada uma linha de financiamento através de FUST ou através de algum outro mecanismo subsidiado, que pode ser, inclusive, reembolsável, né? Não seria fundo perdido, mas que garanta os projetos de conectividade nessas áreas de pouca atratividade econômica, que são áreas rurais, áreas mais remotas, em que não existe a possibilidade de você atender outras residências além da própria escola, então você vai ter que fazer um investimento em infraestrutura. E outro ponto que a Brisanet chama atenção é com relação à forma como essas contratações de educação conectada devem se dar. Segundo a Brisanet, é importante que você crie clusters de prestadores de serviço, né? Porque não adianta você contratar escola a escola, isso vai inviabilizar o projeto. Muitas vezes você precisa ter pelo menos ali um conjunto de escolas, porque você vai fazer um investimento que vai cobrir uma área e não cobrir uma única escola. Então, ela recomenda, né, que seja uma contratação por estado, mas não podendo ser por estado, que seja a partir de clusters de municípios, para que você consiga fazer esse investimento unificado numa rede que faça sentido, né, para atender todas essas cidades. Essa é a recomendação aqui que a Telebrás faz. E aí, olhando do ponto de vista dos gestores, né, quais são os grandes desafios que são colocados? E a gente trouxe lá o secretário de Educação no Mato Grosso, a gente colocou também a Undime, que é a União Nacional de Secretárias de Educação dos municípios, para falar. E o que eles chamam a atenção é a dificuldade hoje que você tem
no nível estadual e no nível municipal, de fazer a capacitação de educadores e dos próprios alunos para interagir e para poder aproveitar esses recursos de educação conectada. Então, não basta você conectar a escola, mas o grande desafio para eles é como é que você faz com que essa conectividade seja bem aproveitada pelos gestores. E um outro ponto que eles chamaram a atenção e que é fundamental é necessário que o governo chegue a uma lista final das escolas que vão ser conectadas e que dê uma boa previsão de cronograma de quando essas escolas vão ser conectadas. Não basta dizer que vão conectar 40 mil escolas pela EASSE, por exemplo, ou 135 mil escolas no conjunto aí de escolas públicas brasileiras que precisam ser conectadas. É preciso que o governo diga: tais escolas vão ser conectadas em tais períodos. Por que isso? Porque existe uma série de outras contratações que precisam ser feitas, como, por exemplo, a contratação de capacitação, de equipamentos, de conteúdos pedagógicos, em alguns casos da rede Wi-Fi interna, que precisam ser feitas em função desse processo, desse fluxo de conexão em escolas. Então, ainda não existe esse cronograma, houve uma cobrança aí para a EASSE especificamente, mas para o governo de uma maneira geral, que estabeleça esse cronograma, e isso daqui é colocado como um dos principais pontos que é levantado aí pelas secretarias de educação estaduais e municipais como prioritário nesse momento. E aí, falando de nível federal, a gente tem já nesse momento o fato de haver uma centralização das decisões das políticas de conectividade na ENEC, que é a Estratégia Nacional de Educação Conectada, na verdade, no comitê gestor da ENEC, né, que está debaixo do MEC, do Ministério da Educação, e isso foi muito elogiado pelos participantes, tanto do Ministério das Comunicações, quanto do GAP, da Anatel, quanto da Casa Civil. Mas existe uma pressão muito grande da Casa Civil e do governo para que essas metas de educação conectada sejam implementadas, porque elas estão vinculadas ao PAC, ao Programa de Aceleração de Crescimento. Então, uma das mensagens que ficou do evento bom, avançamos na questão da coordenação das políticas públicas, mas isso daqui agora precisa acelerar, porque o prazo é curto, a conexão das escolas precisa acontecer até o final de 2026, e existe muita coisa ainda para ser feita, a gente está só no começo do processo. E aí, agora mudando de assunto, falando sobre questões que não estão relacionadas ao seminário de satélites, inclusive uma matéria que a gente publicou agora de manhã, e não no nosso boletim da quarta-feira, resultados da Globo do ano de 2023, o destaque que a gente faz aqui é para o fato da Globo ter ficado com a receita praticamente estável entre 2022 e 2023. Ela fechou o ano de 2023 com uma receita total, uma receita líquida de 15,13 bilhões de reais, que foi praticamente a mesma coisa que ela teve em 2022, 15,12 bilhões de reais. 15,13 bilhões de reais, perdão, contra 15,12 bilhões de reais, ou seja, praticamente estável. Do ponto de vista do lucro, no final das contas, a Globo teve uma queda no lucro. Se em 2022 ela tinha tido um lucro de 1,2 bilhão de reais, em 2023 esse lucro ficou na casa dos 838 milhões de reais. E o componente principal aí para essa redução no lucro foi receitas menores do ponto de vista dos investimentos, resultados piores do ponto de vista dos investimentos que a empresa fez. Então, se até então ela estava tendo aí um lucro bastante vinculado e bastante turbinado pelas receitas financeiras, isso no ano de 2023 não foi verdade. Agora, a Globo ainda tem uma posição de caixa aí bastante confortável, ela tem um caixa de 1,4 bilhão de reais, o que é praticamente metade do que ela tinha em 2022, ela consumiu metade do caixa, mas parte desse consumo se deu aparentemente através de investimentos que ela fez, tanto que a posição dela em títulos e valores imobiliários, que é o que ela tem ali de investimentos feitos, está na casa de 12,6 bilhões de reais em 2023, contra 11,5 bilhões de reais em 2022, ou seja, cresceu aí esse ativo que a empresa tem em investimentos em títulos e valores imobiliários. Então, a Globo segue com uma posição muito parecida com o que ela estava em 2022, mas chama atenção o fato dela não ter conseguido crescer receita no período, que é sempre ruim, considerando que houve uma retomada da economia, houve uma retomada do crescimento do país nesse período,
né? E a Globo não foi capaz de capturar esse crescimento, pelo menos do ponto de vista de receitas. Outra notícia que a gente traz, essa daqui antecipada pelo Mobile Time, mas tem a ver com aquela notícia que a Teletime deu com relação à implementação do Steer Shaking, né, a plataforma de autenticação de chamadas que começou a vigorar essa semana. O Google informou que o Steer Shaking funciona em todos os celulares que já têm Android 11 ou mais, o que, segundo os cálculos aqui que a Mobile Time fez, significa que o Steer Shaking vai funcionar em 78% da base de celulares Android hoje disponível no Brasil. No entanto, né, o que é importante a gente ressaltar é que não basta o sistema operacional estar funcionando, é preciso que o discador esteja preparado para o Steer Shaking, é aí que está o problema. A maior parte dos discadores dos aplicativos que fazem as chamadas telefônicas nos aparelhos, mesmo aqueles que já têm versões posteriores do Android, né? Hoje a gente está falando aí de celulares com Android 13 já instalado, eles ainda não estão com discadores prontos para receber o Steer Shaking, o que passa aí por um processo de atualização dos fabricantes, né, o que está sendo feito, mas a implementação do Steer Shaking está muito vinculada a isso, mas a informação é essa, tá? 78% da base de celulares Android já poderia receber hoje o Steer Shaking, segundo a informação que foi passada pelo Google. E a gente fecha com uma notícia decorrente do relatório de satisfação de clientes apresentado pela Anatel, a pesquisa de satisfação feita pela Anatel, com relação a como que hoje os usuários estão tratando os serviços de telecomunicações, o que está em alta, o que não está em alta nesse momento. E aí, segundo esses dados que a Anatel apresentou, streaming hoje são aplicações praticamente indispensáveis para usuários de banda larga, isso daí foi um dado colhido em pesquisa, né? Praticamente hoje 79,45% da base de usuários de banda larga fixa utiliza a banda larga para streaming, segundo a pesquisa da Anatel. Isso inclusive no segmento de banda larga móvel, né, também é muito significativa a quantidade de gente que utiliza banda larga móvel para consumo de streaming. Existe também a perspectiva aqui de utilização dos serviços de telefonia fixa, né? E aí o interessante dessa pesquisa é que mostra que hoje você tem um conjunto aí de praticamente 46% das pessoas que tem telefonia fixa instalada, mas não usa ou raramente usa, né? Então, praticamente metade das pessoas não utiliza telefonia fixa. Para mim, a grande surpresa aqui nesse dado, na verdade, é o fato de haver aí cerca de 25% das pessoas que ainda usa diariamente o serviço de telefonia fixa, o que é importante para a gente entender por que essa migração da concessão para autorização da Oi é um fato que precisa ser levado a sério pelo governo, porque se as pessoas ainda estão usando telefonia fixa, boa parte dessa base ainda está vinculada à base de clientes da Oi e que, portanto, vão continuar exigindo do governo que esse serviço seja prestado. Como a concessão é um serviço público, existe uma obrigação da União de continuar prestando esse serviço, então 25% das pessoas aqui provavelmente vão continuar demandando esse serviço caso o governo venha assumir a concessão. Por isso que a migração para autorização é importante, que é para o governo não ter que assumir essa responsabilidade e o serviço continuar sendo prestado. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui. Hoje, quinta-feira, dia 28, a gente tem véspera de feriado, portanto não teremos o nosso podcast amanhã, mas na segunda-feira a gente volta com mais um Boletim Teletime. É isso, pessoal, ficamos por aqui, convido a todos a entrarem no site lá para acompanhar as notícias que vão acontecer ao longo dessa quinta-feira, no www.teletime.com.br. Até mais, pessoal, tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.